Oi turma, tudo bem? Mais uma semana e mais uma videoaula. Hoje nós iremos falar sobre o plano de negócios, que é uma incrível ferramenta que auxilia e muito na manutenção de um negócio. Então vamos conferir. Então de início é importante a gente frisar que quando o empreendedor ele está lá abrindo o seu negócio, ele tem uma noção do que é o seu produto ou seu serviço que ele irá oferecer, certo? Ok, mas será que ele compreende de fato o que tem em suas mãos? Então a gente precisa entender o que é o nosso produto, tá bom? Dentro dessa ideia de planejamento. Então nós precisamos ter a noção de que o nosso produto ele não é apenas uma mercadoria em si, e sim um insumo com valor agregado. Então veja bem, no exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, né, a gente tem a Cacau Show, ela vende chocolates, certo? Errado? Ok, ela até vende chocolates, mas o que é, na visão é estratégica, né? Qual é o valor desse produto que a Cacau Show produz? Né? Ela vende presentes, a Boticário vende beleza, o mesmo que a Natura, a Coca-Cola, né? Eu nunca vou esquecer daquele comercial da Coca-Cola, abra a felicidade. Então é disso que eu tô falando para vocês, tá bem? Então quando a gente olha o nosso produto apenas pelo que ele é, bom, ele continua sendo o que ele é. E nada mais. O empreendedor, então, ele precisa saber, ele precisa ter bem definido o que ele quer transmitir ao cliente com a venda daquele produto ou serviço. Então, quando a Cacau Show ela produz chocolates, ela tem a intenção mesmo é que eles sejam apreciados, lembrados, que sejam bons presentes que você dará para aqueles que você ama. É assim que ela se mantém sendo reconhecida como uma gigante do chocolate em nosso país. Então, ok, se a gente conseguir ter isso bem definido, então dá para a gente entender qual é o sentido de um plano de negócios, tá bom? E o que é preciso para elaborar um. Eu ainda deixei aqui no slide para vocês o seguinte, né? A visão míope, que é aquela visão em que você só vê o que o seu produto é, né? O seu serviço, ele oferece, somente isso. E na visão estratégica, quando você entende o valor, o propósito daquele seu produto e o que ele vai gerar na vida de outras pessoas, tá bom? A gente precisa ter isso em mente, inclusive na hora de elaborar um plano de negócios. Afinal, você não está apenas fazendo um planejamento a longo prazo do que se o seu negócio vai dar certo, do que você tem em mente, mas sim o que você está transmitindo para as outras pessoas. Então, existem fábricas de chocolate por aí, existem milhões de empreendedores de chocolates. Por que o meu chocolate é melhor? O que eu tenho a oferecer para o meu cliente? Qual é o meu diferencial? O que eu preciso fazer? Como eu preciso me planejar e me organizar para tornar esse sonho possível? Então, a gente precisa de um bom planejamento. Então, colocando aqui, né, pra gente, o que é um plano de negócio? O plano de negócio, ele vai orientar a gente, então, né, a buscar informações sobre o ramo de atividade, os produtos e os serviços a serem oferecidos, né, bem como os possíveis clientes, os concorrentes, fornecedores e principalmente a identificação e a análise dos pontos fortes e fracos do negócio. Ele vai contribuir, assim, com um estudo da viabilidade da ideia e para a gestão da empresa. Nesse exemplo que eu coloquei aqui para gente, slide, está o seguinte: o que é um plano de negócio, né? Como elaborar um plano de negócio? Então, o plano de negócio ele vai ser um instrumento que visa planejar detalhadamente a abertura, a expansão ou a manutenção de um negócio, sendo também uma importante ferramenta de comunicação. Então, a gente precisa ter uma pergunta em mente, né? Que a gente consegue responder, né? Fazendo esse planejamento. Então, vale a pena abrir, manter ou ampliar o meu negócio? Ele é viável? É aquilo que eu estava dizendo anteriormente. Existem inúmeros empreendedores na área do chocolate. Por que eu deveria abrir a minha empresa de chocolate? Qual é o meu diferencial? O que eu estou oferecendo para o meu cliente? A gente só consegue ter uma noção ampla disso, né, do nosso negócio, se ele é viável ou não, da maneira como nós estamos pensando, com a elaboração de um plano de negócios, tá? E a gente também precisa ter a noção de que o nosso produto, o nosso serviço, ele tem um valor, ele transmite algo, ele agrega algo ao nosso cliente, ok? Então, partes do plano de negócio, nós vamos ter o sumário executivo, eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouco, a análise de mercado, o plano de marketing, o plano operacional e o plano financeiro, tá?
Com todas essas informações, né, nesse mega relatório de plano de negócios, a gente consegue avaliar no final, né, se o nosso negócio ele é viável ou não, se precisa ter mudanças ainda na sua fase de criação, antes mesmo da gente iniciar a implementação. Afinal, quem já abriu um negócio ou quem está pretendendo abrir um negócio sabe que a gente não faz isso da noite para o dia, né, que requer dinheiro, né, e então para evitar gastos desnecessários, é bom a gente ter um bom planejamento. Então, como eu estava dizendo para vocês, né, sumário executivo, o que seria? Ele é o início desse plano de negócios. Por mais que ele seja o início, a gente só vai fazer ele no final, ok? Após terminar todo o restante do planejamento. Porque nesse sumário de executivo, então ele vai ter uma breve introdução, ele vai contar, então, o resumo dos principais pontos do nosso plano de negócio. Então, meu plano de negócio ele vai falar sobre o quê? Ele vai falar sobre análise de mercado, plano de marketing, plano financeiro e tudo mais, ok? Ele vai falar dos dados dos empreendedores, a experiência profissional de cada um, a atribuição de cada um dentro de uma organização. Então, eu estou abrindo uma empresa, quem sou eu? Quer dizer, eu estou abrindo uma empresa, não. Eu quero abrir uma empresa, mas quem sou eu? Eu estou mostrando isso para outras pessoas. Então, qualquer um que leia esse documento, ele vai saber quais são os pontos do meu plano de negócio, quem eu sou, né, ou de repente meus sócios, né, a minha experiência profissional e a minha atribuição dentro dessa empresa que a gente está abrindo. Tá? Os dados do empreendimento, então o que é o meu empreendimento? Como eu falei para vocês, uma breve introdução. Quero abrir uma fábrica não, eu quero abrir uma loja de chocolates, eu quero vender doces, principalmente o chocolate, meu foco será o chocolate. Então eu vou ter passar toda essa informação dentro do meu sumário executivo. Eu também vou explicar a missão da minha empresa, gente. Missão, visão e valores. A missão é a razão pela qual a empresa ela vive, né? O que ela pretende, o que ela quer, por que ela continua funcionando, sabe? Por que ela continua produzindo os produtos, por que ela continua prestando esses serviços, qual é a razão de viver dessa empresa, ok? A visão é onde essa empresa quer estar daqui a alguns anos. Então, a gente quer abrir uma empresa hoje e daqui a 10 anos nós queremos ter pelo menos 2 filiais dessa empresa. Então, você vai tendo uma visão, né, de onde você quer chegar, é mais fácil para você planejar, né, para você se planejar desde agora para alcançar esses seus objetivos. E os valores nada mais são do que por quais princípios, né, por quais bases, valores, né, a minha instituição ela está fundamentada. Então, o princípio do respeito, da fraternidade, da cumplicidade, do diálogo, ok? Então, tudo isso a gente pode pôr dentro do nosso sumário executivo. Os setores de atividade, então, para quem viu nas nossas aulas anteriores, né, a gente tem os 3 setores de atividade econômica no país, né, o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. No setor primário, nós vamos ter a extração da matéria-prima, então, produção agrícola, pecuária, principalmente, né, nós temos a extração da matéria-prima. No setor secundário, nós temos a transformação dessa matéria-prima em produtos, né, nos insumos. Então, a gente entende como as indústrias. E, por fim, no setor terciário, nós temos a prestação de serviços e a comercialização desses produtos que foram produzidos no setor secundário. Então, a gente também precisa dizer a qual setor da economia a nossa empresa ela está. Então, eu estou transformando matéria-prima, eu estou extraindo matéria-prima, eu estou comercializando produtos até mesmo de terceiros ou fazendo prestação de serviço. Forma jurídica, nós vimos na aula passada, passei o vídeo para vocês, uma videoaula aqui do YouTube. A minha empresa será uma sociedade limitada, sociedade anônima, será uma EIRELI, uma empresa individual limitada, uma empresa individual ilimitada. Nós precisamos saber disso justamente para a segunda parte, que é o enquadramento tributário. Ela será uma microempresa, ela será uma empresa de pequeno porte, tá? Que ganha até 360 mil por ano, e aí ela recebe uma guia única do Simples Nacional, onde os impostos estarão descritos nessa guia do Simples Nacional. A minha empresa será pelo lucro presumido, que é uma outra forma de tributação, ou o lucro real, né? No lucro presumido, como o nome mesmo
mesmo indica, ele vai fazer um balanço, né, dentro da categoria da empresa, do setor que ela trabalha, do ramo e tudo mais, quanto de lucro ela deve obter, né, naquele ano, e a partir daí os impostos eles são calculados. Né? Mas isso dá margem a erros, né? De repente a empresa pode não atingir todos esses lucros presumidos e ainda assim ela tem que pagar em relação a eles. Diferente do lucro real, né? Onde o enquadramento tributário dela será sobre o lucro dessa empresa naquele período. E, por fim, o capital social. Então, no sumário executivo, a gente vai falar de todas essas informações, sendo o capital social o valor que será investido nessa empresa. Então, nós vamos iniciar essa empresa com um computador, com um determinado maquinário, vai ter um espaço. Eu estou iniciando essa empresa com R$10.000. Então, o capital social a gente precisa pôr e informar também como e da onde, né, está vindo esse recurso. Após o sumário, nós vamos então para a análise de mercado. O que é uma análise de mercado? Ela se constitui, né, em pesquisar, em estudar, né, o que está acontecendo ao redor. Então, ok, eu tenho o meu produto. Quem são os meus clientes, né? Quem são o meu público-alvo? Para quem eu vou vender esse meu produto? Será que esses meus clientes estão interessados no que eu tenho a vender? O que é que os meus clientes estão precisando? O que é que eles estão pedindo? Que pode, inclusive, ser um diferencial que eu posso vir a oferecer para eles. Então, na análise de mercado, eu tenho esse estudo, né? Não somente dos meus clientes, mas também dos meus concorrentes. O meu concorrente, ele não é meu inimigo, pelo contrário, eu aprendo muito com ele, sabendo o que ele está comercializando, né? Como ele está prestando o serviço que eu também tenho a intenção de prestar ou de comercializar. E também eu preciso saber dos meus fornecedores, quem irá fornecer a matéria-prima para o meu trabalho, ou quem irá fornecer os produtos que eu irei comercializar. A partir disso, eu consigo ter um balanço real, né, um balanço bem mais claro da situação em que eu estou vivendo. Então, se eu sei que os meus clientes eles querem um bombom com recheio de hortelã, não adianta eu apenas vender chocolate com sabor de morango, né? Eu posso ver a demanda dos meus clientes, o quanto eles estão insatisfeitos, que na região só tem pessoas que vendem bombons com recheio de morango. Então, eu posso vender um bombom diferenciado. Os meus fornecedores, eu sei que os meus fornecedores, eles também vendem para os meus concorrentes, mas eu posso, de repente, achar novos fornecedores, eu posso, para poder fornecer, né, com valor diferenciado para os meus clientes, mas eu também posso propor, né, outros negócios aos meus fornecedores. Então, na análise de mercado, eu vou analisar os meus concorrentes, os meus clientes, os meus fornecedores, e eu vou conseguir ter um panorama bem geral ao ponto de inclusive, identificar o diferencial do meu negócio e como eu posso intensificar esse diferencial para que ele chame a atenção, sabe? Para que seja realmente a novidade. Depois do análise de mercado, nós vamos para o plano de marketing. O plano de marketing, então, vai ter a descrição dos principais produtos e os serviços. Nós vamos ter os 4 P's do marketing: praça, preço, produto e a promoção. Então, aonde meu produto será comercializado, por quanto ele será comercializado, para quem ele será comercializado e como eu irei comercializar ele, no sentido de como eu farei a promoção desse meu produto, né? Eu vou divulgar ele na internet, eu vou divulgar ele no farol, eu vou fazer uma música para ficar tocando nos carros, onde, né? Quais são os meios aos quais eu utilizarei para promover os meus produtos e serviços. No plano de marketing, a gente também utiliza as estratégias promocionais, né, que é, de repente, por exemplo, usando o chocolate de exemplo, né? Nós estamos chegando na Páscoa, então é um ótimo momento de fazer chocolates de Páscoa, né? Ovo de Páscoa. Então, uma das estratégias promocionais seria essa: intensificar neste momento para a produção de ovos de Páscoa, justamente porque nós estamos num período do ano em que os ovos de Páscoa eles são muito mais requeridos, né?
temos que pensar também a estrutura de comercialização, como eu disse para vocês, né? Como eu vou comercializar, onde eu vou comercializar. Então, todas essas informações relacionadas à promoção do meu produto, né? Como que eu irei vender, onde eu irei vender, isso tudo a gente vai explicar no nosso plano de marketing, além, é claro, de dar a identidade visual do meu produto. Então, eu quero vender chocolates, eu vou vender ele como? Ele vai estar em barras, ele vai estar em formato de trufa, em formato de cone, em formato de ovo de Páscoa, qual vai ser a embalagem, qual a cor de cada uma dessas embalagens. Tudo isso no nosso plano de marketing, tá bom? Por fim, chegando quase no final, né, o plano operacional. Então, nós vamos ter a capacidade produtiva e capacidade comercial de prestação de serviços. Então, um exemplo que eu dou é, por exemplo, eu consigo fabricar 1000 canetas dessa, tá, canetão de lousa, por semana. Mas eu tenho uma demanda de apenas 400. Então, eu sei a minha capacidade produtiva é de 1000, mas eu só estou produzindo 400 até porque eu não quero que forme estoque. Né? Então, a gente precisa saber quanto que você vai conseguir produzir. No caso do chocolate, quanto que eu consigo produzir de chocolate por semana ou por dia. Né? E com isso, eu consigo saber quanto eu posso produzir durante uma semana. Tá? Chegamos então no plano operacional. No plano operacional eu consigo falar sobre a capacidade produtiva, comercial e de prestação de serviços. Eu vou falar sobre os processos operacionais e a necessidade de pessoal. Então, por exemplo, eu consigo produzir 1000 canetas por semana. Eu só vou produzir 400 porque é a demanda que os meus clientes estão requerindo. Né? Quais são os processos para produzir essa caneta? Né? Etapa por etapa. Então, detalhadamente, eu vou precisar de um ajudante, eu vou precisar de uma pessoa para fazer a entrega desse material que eu estou produzindo. Então, no plano operacional, é nesse momento que nós vamos descrever todas as etapas de produção, confecção, armazenamento do meu produto, qual é a minha capacidade de produção. Então, no caso do chocolate, eu consigo fazer 500 bombons por semana. Ok, essa é a minha capacidade produtiva. Se de repente eu tivesse mais um ajudante, nós conseguiríamos fazer 1000 bombons por semana. Isso já mudaria o meu plano de marketing, porque eu teria mais chocolate para vender, então eu teria que vender esse chocolate de outra maneira para ter uma maior saída e ele não vir a estragar, correto? Por fim, a gente chega então no nosso plano financeiro. Ele vai ser também a última etapa, né, que nós vamos fazer antes de executar o sumário executivo. Então, a gente vai ter no plano financeiro a estimativa dos investimentos fixos. Né? Então, se eu vou abrir uma loja de chocolate, eu sei que todo mês eu vou gastar comprando a minha matéria-prima, que é o chocolate. Todo mês eu vou gastar energia, todo mês eu vou gastar gás de cozinha para poder fabricar, fazer toda a temperagem, né, derreter esse chocolate. Eu vou gastar com a conta de luz, porque eu vou utilizar geladeiras, freezers e tudo mais. Então, esses são os meus gastos fixos, tá? Eles não mudam, todo mês eu vou ter eles, tá? Investimentos pré-operacionais. Então, eu quero abrir uma fábrica de chocolate, o que eu preciso... Na fábrica não, abrir uma lojinha de chocolate, o que eu preciso? Eu preciso ter a panela, ok, mas eu preciso ter as forminhas também. Então, quais são esses gastos que eu vou ter antes de abrir o meu negócio? Então, eu preciso ter as barras de chocolate, eu preciso ter as forminhas, eu preciso ter em mente o quanto que eu vou gastar nesse início, tá? Que é, inclusive, o capital, né? O capital de giro que eu estou investindo na minha empresa, antes dele começar ao funcionamento. Né? Eu preciso ter uma estimativa do faturamento mensal, então sabendo que eu consigo produzir 500 chocolates, quanto por semana, quanto que eu vou estar ganhando por semana, quanto que eu vou estar ganhando por mês, né? E por fim, o prazo para retorno de investimento. Nesse plano financeiro também a gente vai ter um demonstrativo, tá, dos resultados para saber se o nosso plano de negócios nesse momento ele está viável, inviável, se o valor que eu estou cobrando do meu produto também ele está adequado aos investimentos que eu estou tendo com ele, né, os gastos que eu estou tendo para a fabricação desse mesmo. No fim, né, do plano de negócios fechado, a gente vai fazer uma avaliação, né, uma avaliação estratégica, onde nós vamos analisar todo o nosso projeto e ver se ele é viável ou não. Entenda que um plano de negócios
ele é um planejamento, então é claro, ele pode ser revisado. De repente você acha que poderia implementar uma estratégia de marketing muito mais avassaladora, né? Uma estratégia que vai atingir os seus clientes. De repente você acredita que pode mudar o seu produto, né? Não somente visualmente, mas colocar novos sabores, adicionar novos sabores a eles. Isso vai gerar, claro, novos gastos. Com esses novos gastos eu vou precisar de mais investimento. Então, de repente, eu não vou conseguir fazer isso sozinha nesse momento e eu vou precisar buscar sócios. Entenda, a partir do plano de negócios e fazendo essa avaliação, eu sei em que estado está o meu negócio, né? Se eu vou conseguir ter um retorno dele a um determinado período, né, a curto, a médio, a longo prazo, e se precisando de investimento de terceiro, seja do banco ou seja de uma sociedade, eu consigo apresentar o meu negócio a partir desse planejamento e a pessoa ela vai ler e vai ver se esse meu negócio ele é sólido ou não, se vale a pena investir dinheiro nele ou não. Por isso é tão importante a atenção e o planejamento desse plano de negócios. Eu coloquei no grupo na semana passada um PDF, tá? Um e-book do Sebrae, né? Quem não conhece, acesse por favor o site do Sebrae, mas leiam esse PDF. Ele explica detalhadamente a elaboração de um plano de negócio e por que é importante você elaborar um. Essa videoaula eu tentei fazer ela de um jeito mais curtinha, mesmo só apresentando esse plano de negócio, para a gente saber que essa é mais uma ferramenta, né? Mais um instrumento da área administrativa na hora de montar uma organização. Então é isso, turma. Muito obrigada por assistirem a aula. Bons estudos. Até semana que vem.